O Salim hoje me disse o seguinte: a privatização não está andando, eu prefiro sair. E o Ebel me disse o seguinte: a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada, eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade. Eu não escondo. Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve. Presidente, então para ficar... Hoje houve uma debandada. Vamos imaginar que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, seja o treinador de um time de futebol. Ele está no cargo há quase 2 anos, ou seja, desde o início do governo Bolsonaro. O time tem tido dificuldades para apresentar bons resultados, por vários motivos. E aí, para agravar a situação, a equipe vai perdendo muitos jogadores, e daqueles que são bons, titulares mesmo. O técnico Paulo Guedes segue no cargo, mas, nas palavras dele mesmo, como você ouviu aí, a debandada continua. As últimas saídas foram dos secretários especiais Salim Matar, de Desestatização e Privatização. Salim Matar pediu demissão hoje. Ele pediu demissão hoje. E isso, na verdade, é um sinal de insatisfação dele com o ritmo de privatização. E Paulo Webel, da Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Agora o secretário Webel também... Secretário Webel é a mesma coisa, a reforma administrativa está parada. Então ele reclama também que a reforma administrativa parou. Mas antes deles já haviam saído outros atletas, entre aspas, né? Caio Megali, diretor de programas da Secretaria Especial da Fazenda, Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, e Mansueto Almeida, o secretário do Tesouro, só para citar os mais recentes, entre outros que também saíram. Mesmo que as razões sejam variadas, em geral alegações de motivos pessoais, não parece normal imaginar que tantas saídas aconteçam nesse período. E o que isso diz sobre a condução da economia no governo Bolsonaro? Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos convidei o Fernando Jasper. Ele é editor de economia da Gazeta do Povo. A ideia é explicar o que podem representar essas saídas de tantos integrantes do time de Paulo Guedes. Não necessariamente, vocês têm que perguntar para o Salim se ele está saindo, quem é que está impedindo a privatização. O que ele me diz é que é muito difícil privatizar, que o establishment não deixa haver privatização, que é tudo muito difícil, tudo muito emperrado, que tem que ter um apoio mais definido, mais decisivo. O que eu digo para o Salim, que eu sempre disse, é o seguinte: para fazer a reforma da Previdência, cada um de nós teve que lutar. Para fazer a cessão onerosa, cada um de nós teve que lutar. Para privatizar, cada um de nós tem que lutar. Não adianta ficar esperando a ajuda do Papai do Céu. Você tem que lutar. Bom, eu queria começar falando, Jasper, das saídas mais recentes. A do Salim Matar, né, que tocava as privatizações, e o Paulo Webel, que tinha como principal missão a questão da reforma administrativa. 2 temas bem importantes e que simplesmente não avançam, né? Mas aí que está a questão, não avançam por culpa aí desses 2 que saíram ou por outros motivos, hein, Jasper? Eu acho que tem outros motivos aí, Márcio, e acho que tem um problema também em relação às expectativas, principalmente no caso das privatizações. O ministro Paulo Guedes, antes mesmo de assumir, ele tinha um discurso bastante otimista sobre a venda de estatais. Em dado momento, ele falou em vender todas as empresas para pagar toda a dívida pública, ou vender a metade para pagar a metade. Então, com as privatizações, nós vamos travar essa despesa, que para o Brasil é uma vergonha. Eu tenho dito isso também. Para o Brasil é uma vergonha, que a segunda maior despesa é aquilo que eu falei: o Brasil gasta muito e gasta mal. E ele sempre fazia pouco caso quando outros economistas e outras pessoas alertavam ele sobre como essas coisas costumam andar devagar no governo, não só pela burocracia do próprio governo, mas pelas exigências legais, entre elas a aprovação legislativa, né, por parte do Congresso. E no Congresso estão lá os representantes da população, deputados, senadores, né? E cada um tem lá seus interesses. Ora representa os interesses da população, ou mesmo dos funcionários das estatais, ou às vezes os próprios interesses. Então tudo isso torna um processo de privatização mais moroso. E isso ficou mais claro, no decorrer do governo. O governo de fato tem a vontade de privatizar, o Paulo Guedes quer muito, mas existem esses obstáculos. Então, o próprio Salim Matar, ele falou na saída dele, ele publicou um texto agora pela manhã falando sobre seus motivos, né? Ele se queixou muito disso,
e falou que a própria burocracia interna do governo, né, tem muitos órgãos envolvidos na privatização. Um deles, talvez o principal, é o próprio BNDES. Então, ele mesmo, o secretário que pediu demissão, de certa forma, dependia muito do BNDES para conseguir tocar essa agenda. Então, assim, ele mesmo enumerou empresas estatais menores, das quais o governo conseguiu vender participação, né? Algumas empresas nas quais ele tinha participação, não necessariamente estatais. Eles levantaram até um bom dinheiro desde o início do governo vendendo essas participações. Mas, de fato, privatizar uma empresa grande, estatal, é difícil. Então, existe um problema aí com as próprias expectativas. Veja, ontem, quando o Paulo Guedes confirmou o pedido de demissão desses dois, na mesma entrevista coletiva, ele prometeu privatizar 4 empresas até o fim desse ano. 2 delas são a Eletrobras e os Correios. Eu falo com transparência o seguinte: nós gostaríamos de Eletrobras, nós gostaríamos de PPSA, nós gostaríamos de Correios e nós gostaríamos de Docas de Santos. São 4 grandes empresas. Não é fácil, é muito difícil. O próprio Salim Matter falou que no setor privado vender uma empresa como os Correios seria uma coisa bastante rápida, demoraria 90 dias. Só que ele falou assim, olha, por ser uma estatal, isso deve demorar 28 meses. Essa foi uma declaração que o Matter tinha dado anteriormente. Então, assim, se vai demorar 28 meses, como é que o Paulo Guedes promete para esse ano, né? Isso é sobre as privatizações, né? Então, realmente, é uma agenda que demora. O ministro Salim, secretário especial, vai dizer, olha, o governo não está me ajudando. O governo pode dizer, olha, você tem que se empenhar mais. Os dois juntos podem reclamar e falar assim, puxa, o Congresso pode nos ajudar mais. Agora, são narrativas, cada um vai ter uma. A parte do outro demissionário, né, do Paulo Webel, é um pouco diferente. A reforma administrativa, ela até tem apoio de setores do Congresso, inclusive do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Só que, nesse caso, não tem muito apoio do presidente Jair Bolsonaro. Foi o presidente Bolsonaro quem impediu a reforma administrativa de ser apresentada no fim do ano passado e quem disse, semanas atrás, que a reforma administrativa deve ficar só para 2021. Então, você tem um atraso de mais de um ano a pedido do próprio Bolsonaro, Márcio. Agora, quem comanda o timing das reformas são os políticos. Se o presidente achar que é importante e que vai ajudar, ele quer encaminhar. Se ele achar que pode atrapalhar, ele quer retardar. E o secretário faz isso, fala, olha, eu não vou ficar aqui se não houver essa reforma. E o presidente vai pensar o seguinte, tudo bem, vire político, seja eleito presidente e venha aqui e faz a reforma que você quiser. É natural, é do jogo. Um está reclamando, dizendo, olha, está indo devagar, e o outro está dizendo, ó, vai no ritmo que eu quiser, eu sou presidente da República, eu que tive voto. Se você quiser, você sai. Pois é, e aí é que eu queria chegar até na reação do presidente Bolsonaro nessa quarta-feira, que foi às redes sociais depois dessas saídas aí dos secretários do Ministério da Economia, para defender a necessidade de privatizações, o respeito ao teto de gastos. Agora, aí fica essas duas situações, né, Jasper? Será que há um esforço político do presidente mesmo para fazer avançar essas agendas? Porque no caso, por exemplo, da reforma administrativa, fica claro que não há, né? Então uma certa posição meio até contraditória, às vezes é o que parece, pelo menos nessa condução da economia dentro do governo, né? É contraditório sim, Márcio. Isso tem muito a ver, claro, com o passado do próprio presidente Bolsonaro, né? Ele nunca foi um liberal em termos econômicos. Ele disse ter se convertido aí antes da campanha, né? Convencido pelo próprio Paulo Guedes, mas aí na hora de dar o apoio efetivo a certas medidas, esse apoio não vem. Nós notamos que o presidente, sim, passou a defender algumas privatizações que antes ele não defendia, que antes, até no início do governo, ou pouco antes de tomar posse, ele era bastante resistente, mas passou a defender. Posso citar, por exemplo, aí, privatizações como a dos Correios, eventualmente até da Petrobras, algumas partes da Petrobras, né? Então, o presidente Bolsonaro, ele mudou um pouco a postura, mas, de fato, esse apoio mais efetivo não vem. Eu acho que, principalmente em relação à reforma administrativa, o presidente não quis se indispor com os setores aí do funcionalismo federal, mesmo que a reforma só vá mexer com futuros servidores, com aqueles que forem contratados pelo Estado brasileiro após a reforma administrativa. Mesmo assim, ele não quis se indispor
Então, claro, aí tem uma preocupação do presidente com a própria popularidade, né? Por falar em popularidade, existe toda uma pressão dentro do governo, de outros ministérios, para que o presidente autorize aí gastos maiores, furar aquele chamado teto de gastos, né? Então, até o Paulo Guedes ontem aproveitou as demissões, ele não fez pouco caso das demissões, ele chamou de debandada, né? E alertou para isso, que essas pessoas aí que, segundo ele, estão incentivando o Bolsonaro a furar o teto de gastos, vão levar o presidente a uma zona sombria do impeachment. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular cerca, a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Então o presidente tem nos apoiado. E, claro, pode aí violar a lei de responsabilidade fiscal, a própria lei do teto de gastos, entre outras previsões legais. Então, o próprio Paulo Guedes fez questão de sinalizar esses riscos, talvez aí para chamar a atenção do presidente, que de fato reagiu, né? Hoje fez esse texto aí, um textão no Facebook, para ressaltar seu compromisso com o teto de gastos. É curioso que o próprio presidente falou que vender uma estatal não é lá muito simples, né? Não é só pôr na prateleira e levar para entregar para o primeiro, né, que der mais e levar para casa. Então, essa parece ter sido até uma resposta do Bolsonaro para o Guedes. Olha, também não é tão fácil assim. A gente viu, meses atrás, o presidente paparicando ali, dando uma força para o Paulo Guedes depois daquele embate com o Rogério Marinho, né, o outro ministro que quer mais gastos. Então, o Bolsonaro apareceu com o Guedes ali na porta do Alvorada, deu todo o apoio, mas os meses foram passando e essas questões continuaram, né? O Guedes, claramente, continua incomodado aí com essas pressões de colegas dele. Você tem que lutar. A nossa proposta foi de transformação do Estado. Então nós vamos tentar e vamos correr até conseguir. Pois é, e aí que eu queria voltar aqui ao começo do episódio, né? Eu falei aqui que o Paulo Guedes é o técnico, então, desse time que tá perdendo vários dos jogadores, inclusive titulares ali. Será que o técnico resiste no cargo? Essa é uma pergunta que é inevitável se fazer nesse momento, né, Jasper? Exatamente, Márcio, uma pergunta que foi feita em outras ocasiões. Nesse momento, o Paulo Guedes continua, não deu nenhum sinal que vá sair, e eu acho que o mercado financeiro, pelo menos por enquanto, não espera isso. Essa questão mais drástica, que seria a saída do Paulo Guedes. O mercado deve imaginar que o Paulo Guedes, ao dar essa trucada, né, no presidente Bolsonaro, ele possa se garantir mais um tempo aí e trazer o presidente Bolsonaro de volta àquela questão da responsabilidade fiscal, e não deixar o Bolsonaro correr mais ali para o populismo. Ele está muito contente com os resultados do auxílio emergencial, por exemplo, né, que tiveram respaldo aí, que tiveram reflexo, aliás, na sua popularidade. Então, o Paulo Guedes... Só que, claro, essa pergunta sempre vai ser feita e vai ser repetida. Em momentos como esse, cresce essa possibilidade. Mas eu vejo, no momento ainda, não me parece que o técnico desse time, o Paulo Guedes, vá sair ou ser demitido. O que acontece? Se ficar claro que o Paulo Guedes vai sair, por exemplo, ou que o teto de gastos será desrespeitado, a gente pode concordar ou não com o Paulo Guedes, concordar ou não com os mecanismos do teto de gastos. Mas saindo um ou caindo o outro, a reação do mercado vai ser bastante forte, e isso acaba se refletindo no desempenho da economia, pelo menos no curto prazo. O mercado entra em pânico, em desespero, vê que essas âncoras fiscais estão se perdendo, vai prever, né, uma explosão da dívida, né? Ela já aumentou muito esse ano por causa da pandemia, mas o mercado vai ver que, além de explodir, a dívida vai ficar fora de controle por muito tempo, e não só neste ano. Isso tem um efeito sobre os juros que o Brasil paga e, portanto, os juros que o consumidor paga. Então, é aquela coisa, você pode gostar ou não do mercado, do Paulo Guedes, do teto de gastos, mas as coisas, quando essa confiança entre esses agentes todos ela se desestabiliza, isso acaba tendo efeitos, sim, na economia real, Márcio. Para fechar, Jasper, eu queria trazer aqui, você até comentou o texto que o Salim Matar, né, o que deixou o cargo aí, secretário de desestatização, que tocava as privatizações, ele publicou nessa manhã de quarta-feira no site Brasil Journal, e o título, inclusive, é Por que sair do governo? E aí eu vou ler um trecho aqui,
que até a gente destacou quando conversava aqui para fazer o episódio. Diz aqui o Salim Matar que os liberais de fora que vieram para o governo cabem num micro-ônibus e são vistos como pessoas bem intencionadas, cheias de novas ideias, sonhadoras e inexperientes que querem mudar tudo. A tese liberal de reduzir o tamanho do Estado para desonerar o cidadão é aplaudida, mas pouco apoiada. Esse é um trecho desse texto do Salim Matar. E aí eu te pergunto, será que está vivendo então também esse momento de um choque expectativa versus realidade dentro do governo? Essa questão da ideia de implementar uma agenda mais liberal na economia aqui no país, Jasper? Certamente ocorre isso, sim, Márcio, porque a expectativa ela pode existir. O presidente Bolsonaro foi eleito, né, com esse discurso da economia mais liberal, então é natural se esperar que houvesse um apoio a essa pauta mais liberal, e a gente viu alguns resultados dela por aí, como, por exemplo, a reforma da Previdência, aquela lei que facilita os negócios aí para os empreendedores, a lei da liberdade econômica, né? Mas, claro, eu acho que as expectativas foram elevadas demais, e aí, na hora de se confrontar com a realidade, vem isso. A população não é cegamente liberal, não é simples assim. Você pode convencer as pessoas a apoiarem alguns pontos da ideologia liberal na economia, mas a coisa não é tão simples. Ainda mais no momento em que você tem uma pandemia dessas, as pessoas precisando de um socorro do Estado, e o socorro, pelo menos em alguma medida, está vindo, né? Então, é claro que vai haver esse choque. Uma economia puramente liberal, como sonham os economistas liberais, aqueles mais radicais, ela é muito difícil, principalmente no Brasil. Você tem que levar em conta todos os atores envolvidos, em especial a população, que é quem elege o presidente, que daí depois vai lá nomear o seu time, né? Então, eu acho que as expectativas desse time econômico foram elevadas demais, e em parte porque esse técnico, né, o Paulo Guedes, incentivou demais esse tipo de expectativa. Acho que faltou um pouco mais de realismo para tocar as coisas no tempo certo. Por exemplo, se a agenda das privatizações fosse encarada com um pouco mais de realismo, especialmente nos prazos, talvez não estivesse havendo uma frustração agora, né? As pessoas teriam uma noção de que, olha, isso leva mais tempo mesmo, o Estado brasileiro é assim, o Congresso é assim, temos que levar isso em conta. Então, indo mais devagar com o andor, talvez não houvesse essa decepção agora. Como disse um economista aí, ouvido pela imprensa na repercussão, né, só se decepciona quem acreditou nessas coisas. Quem estava mais realista sabia que não era tão simples assim, né, Márcio? Pois é. Obrigado, Jasper. Até a próxima. Obrigado, Márcio, e até. Tá terminando mais um episódio aqui do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!